Ao longo dos anos, há várias histórias de pessoas que fizeram um pacto com o diabo. Esse pacto é sempre feito pelo desejo de alguma coisa, fama, fortuna ou qualquer coisa que aquela pessoa queira muito. Uma vez que o diabo aceita a oferta, a pessoa recebe o que pediu, mas nunca é de graça. Em praticamente todas as histórias, a pessoa passa a viver com aquilo que ela pediu até que o prazo dela acabe. O prazo pode variar dependendo de acordo, indo de 7 a 14 anos, mas assim que ele chega ao fim, o diabo retorna para cobrar o que lhe foi prometido, a alma. Geralmente, quando chega nesse ponto, as pessoas tentam fugir, quebrar o pacto, enganar o demônio ou até mesmo buscar ajuda divina. Na maioria das histórias, não há escapatória. Você cumpre aquilo que você prometeu. Entre as pessoas que são conhecidas por supostamente terem feito um pacto com o diabo, um dos nomes mais famosos é o de Robert Johnson, famosíssimo e importante músico de blues. Desde jovem, ele sonhava em ser um grande cantor de blues, mas só tinha um problema. Ele não era muito talentoso. Todos os que o conheceram diziam que ele não levava o menor jeito para a coisa. Até que algo aconteceu. Durante alguns meses, no início dos anos 30, ele simplesmente desapareceu. E quando retornou, estava tocando violão como nunca antes na sua vida. A sua habilidade era de causar inveja em todo mundo. E, ao mesmo tempo, todos ficavam se perguntando o que teria acontecido, hein? Foi aí que surgiu a lenda dele, que ficou tão famosa pelos Estados Unidos. As pessoas começaram a falar que Robert Johnson havia feito um pacto com o diabo numa encruzilhada à meia-noite, sozinho, apenas com um violão em suas mãos. Nesse pacto, Robert havia prometido a sua alma ao demônio, que em troca lhe deu habilidades sobrenaturais na música, tornando-o um dos principais nomes na história do blues. E para deixar a história ainda mais sinistra, Robert Johnson chegou até mesmo a gravar uma música chamada Me and the Devil Blues, no qual a letra menciona literalmente o diabo batendo na porta e avisando que era hora de ir. Ele morreu jovem, com apenas 27 anos, o que apenas contribuiu para que essa ideia de que ele realmente havia vendido a sua alma para o diabo, mesmo que este seja apenas um boato impossível de ser confirmado. Ainda no mundo da música, quem também é conhecido por supostamente ter feito um pacto com o diabo foi o violinista Giuseppe Tartini. Ele foi um dos maiores violinistas e compositores da sua época. Até que certa noite ele teve um sonho com o próprio demônio. Segundo ele próprio relata, numa noite de 1713 ele sonhou com um senhor do inferno. Nesse sonho, Tartini entregou ao diabo o seu violino e o demônio tocou para ele uma música extraordinária, como nenhuma outra que ele já tivesse ouvido. A música era tão bela que, quando Tartini acordou, ele estava sem fôlego, extasiado, e na mesma hora ele tentou colocar no papel tudo o que havia ouvido. Foi a partir daí que ele compôs a sua sonata mais famosa, a qual ele chamou de The Devil's Trio. Essa não é apenas a sua sonata mais famosa, mas como a complexidade dela surpreende os violinistas até nos dias atuais, que custam acreditar que ele a tenha composta após um único sonho. De acordo com a história, Tartini concedeu uma entrevista pouco antes da sua morte, em 1770, explicando como compôs a sua mais famosa música. Em suas palavras, ele disse: "Certa noite, no ano de 1713, eu sonhei que havia feito um pacto com o demônio pela minha alma. Tudo correu como eu desejava. Meu novo senhor antecipou todos os meus desejos. Entre outras coisas, dei-lhe o meu violino para ver se ele sabia tocar. Quão grande foi o meu espanto ao ouvir uma sonata tão maravilhosa, tão bela, tocada com tanta arte e inteligência, como eu jamais havia imaginado, nem mesmo nos meus mais ousados devaneios. Mas a grande questão é que, mesmo essa sendo sua sonata mais famosa, ainda assim Tartini sempre alegou que jamais pôde reproduzir exatamente o que o demônio havia tocado em seu sonho. Ao que tudo indica, a sonata do diabo era ainda superior
a que ele criou. Bem, mas saindo agora do mundo da música, vamos até Urbain Grandier, o padre francês que foi queimado vivo na fogueira, acusado de invocar demônios. O padre Urbain era conhecido por ser muito carismático, além de falar muito bem. Mas, ao mesmo tempo, ele também tinha uma fama controversa por supostas aventuras amorosas. Mas ninguém poderia prever aquilo pelo qual ele seria definitivamente acusado e condenado. As freiras do convento em que ele fazia parte o acusaram de invocar demônios para as possuir, como o demônio Asmodeus, obrigando-as a cometer atos imorais com ele. Durante o julgamento do padre foram encontrados vários documentos de pactos demoníacos, escritos em latim, assinados pelo próprio Urbain e contendo o nome de vários demônios. No final, ele acabou sendo condenado por bruxaria e conjuração de demônios, sendo torturado e queimado vivo na fogueira. Claro, hoje há historiadores que contestam essa versão, dizendo que, na verdade, Urbain Grandier teria sido morto por motivações políticas. É difícil termos certeza de qual versão é verdadeira, né? Mas, certamente, a versão de conjuração de demônios é a mais famosa. Quem também ganhou fama por ter feito um pacto com o diabo foi o militar inglês Jonathan Moulton, que dessa vez fez um pedido simples. Ele queria ser rico. Conforme a lenda que existe até hoje pela Inglaterra, Jonathan teria feito um acordo no qual, todos os meses, ele iria pendurar as suas botas na lareira e o demônio as encheria com moedas de ouro. O pacto era relativamente simples, sem espaço para outras interpretações, mas, mesmo assim, ele ainda tentou enganar o diabo. Num certo mês, na data em que ele deveria pendurar as botas na lareira e esperar pelas moedas de ouro, Jonathan tentou ser mais esperto e cortou o fundo das botas. A ideia dele era conseguir uma fortuna ainda maior, pois agora, para encher sua bota, seria necessário praticamente encher a sua casa inteira de moedas. Quando o demônio descobriu o golpe, em vez de encher a casa de Jonathan com moedas, ele resolveu que iria atear fogo em tudo. Por sorte, Jonathan Moulton não estava em casa durante o incêndio, vindo a falecer apenas décadas depois. Há versões dessa lenda que dizem que, ao morrer, o corpo dele desapareceu do caixão. No lugar do corpo, havia uma caixa de moedas marcadas com o símbolo do diabo. Esse é o caso de alguém que tentou enganar o demônio e acabou tendo um final mais trágico do que o combinado. E por último, mas não menos importante, Johann Georg Faust foi um médico, alquimista, astrólogo e mágico. Ele ganhou fama pelos seus estudos das ciências ocultas, fazendo com que ele, supostamente, invocasse forças demoníacas. A principal lenda sobre ele conta que, insatisfeito com o quanto ele conhecia, ele invocou o demônio Mefistófeles e fez um pacto com ele. Em troca de poder, conhecimento, magia e habilidades, ele entregaria sua alma. A história de Johann é bastante famosa, sendo conhecido até mesmo como o primeiro homem a vender a sua alma para o diabo. Conforme a lenda, o diabo passou a servi-lo pelo período de 24 anos, fazendo tudo o que ele pedisse. No entanto, quando estava chegando perto do fim desse contrato, Johann acabou se apaixonando e tentou desfazer o acordo. É claro que ele não conseguiu. Johann morreu vítima de uma explosão em seu laboratório. As pessoas que encontraram seu corpo relataram que ele estava extremamente mutilado, quase como se o demônio tivesse arrancado a sua alma à força. A história de Johann ganhou força ao longo dos anos, dando origem a livros, filmes e até mesmo HQs, histórias em quadrinhos, fazendo dele um dos casos mais famosos e conhecidos quando o assunto é pacto demoníaco. E você, conhecia algum desses nomes, algumas dessas histórias? Deixe nos comentários o que você acha do tema, ou que experiências que você conhece nesse sentido. Muito obrigado pela sua companhia, sempre especial. A gente se vê num próximo vídeo.